Na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre criação de aplicações web com o Spring MVC. Na maior parte da apresentação eu vou ler para vocês e vou comentar a leitura das transparências que eu preparei para vocês. Ok? Então vamos iniciar. Bom, a gente fala inicialmente sobre a web, que existe desde o início dos anos 90. E de lá para cá, a forma com que os sites são apresentados, ela mudou bastante. E a gente vê uma clara evolução das técnicas de desenvolvimento de aplicações web, que são as aplicações que nós desenvolveremos nesse nosso curso, de Java Web com Spring, usando a tecnologia Spring. Bom, principalmente nos últimos anos, né, a web ela vem tomando grande espaço, né, por todos os lados. E uma outra coisa que nós vimos também surgir são os frameworks. São ferramentas que nos permitem acelerar o processo de desenvolvimento. E é por isso que nós vamos, nesse curso, desenvolver uma tecnologia muito interessante, muito produtiva, utilizando o Java, né, obviamente, que é o Spring MVC. Bom, e é por meio dessa tecnologia, do Spring, que a gente vai desenvolver todo esse nosso curso. Bom, paralelo a isso, nós temos uma plataforma de desenvolvimento de grande relevância, que é o Java. A linguagem Java é hoje uma das mais versáteis e populares linguagens disponíveis. A gente pode observar que o mercado sempre tem espaço para desenvolvedor Java. E se vocês virem um desenvolvedor Java Spring, principalmente um desenvolvedor que trabalha na parte de back-end, que é uma coisa que vocês vão entender no decorrer das aulas, essa tecnologia Spring com o desenvolvimento Java, ela oferece muitas oportunidades, né? E, além disso, né, com o Java, a gente pode também desenvolver aplicações em dispositivos embarcados. O que a gente quer dizer com isso? Dispositivos embarcados seria aparelhos eletrodomésticos, como micro-ondas, geladeiras, automóveis, aeronaves. Softwares embarcados são aqueles softwares que estão ali embutidos, né, nesse tipo de ambiente, né? É esse tipo de plataforma. E agora, e também, né, o Java ele tem muita força em aplicações web. Existem outras tecnologias, obviamente. No nosso curso a gente vai trabalhar com outras tecnologias, mas especificamente nessa disciplina vamos trabalhar com Java para web. Tá? Bom, e aí a gente já comentou que o Java ele conta com auxílio de vários frameworks que o suportam em ambiente web, né? E um desses é o Spring MVC. Como o próprio nome sugere, é um framework que segue a filosofia da arquitetura Model View Controller, MVC, que a gente vai estudar com muitos mais detalhes. Inclusive, nós vamos falar bastante nisso ainda nessa apresentação. Tá? E que nos permite, uma outra coisa importante aqui que não pode escapar, é que nos permite trabalhar combinando com técnicas de desenvolvimento ágil. Isso é uma coisa que, sem dúvida alguma, o mercado exige mais, né? Vamos falar sobre o Spring agora. O Spring MVC é apenas um módulo de um grandioso e audacioso projeto, o projeto Spring. O Spring ele foi concebido inicialmente para lidar com a inversão de controle e a injeção de dependências.
além de facilitar e desburocratizar o desenvolvimento de aplicações de larga escala dentro da plataforma Java. O projeto deu tão certo que imediatamente obteve reconhecimento por parte da comunidade Java, além de conquistar uma enorme, muito forte comunidade. Essa ideia de inversão de controle e injeção de dependências, no decorrer das aulas vocês vão entender isso na prática, vai ficar melhor para a gente poder explicar para vocês como é que isso ocorre. Tá? Agora, hoje o Spring é um projeto grandioso. Ele contém vários módulos, e cada módulo com sua especialidade. E a gente vai trabalhar em alguns deles. E esses módulos, inclusive, eles podem ser utilizados de maneira conjunta, separada ou até mesmo em conjunto com outros frameworks que não façam parte do ecossistema do Spring. Então, nós temos uma linguagem Java e a gente tem um framework que é o Spring. A linguagem Java, por si só, você consegue desenvolver algumas aplicações. Mas para você explorar essa linguagem, é bem interessante e é muito mais produtivo utilizar uma ferramenta como um framework, como é o Spring, que vocês vão entender, que vocês vão aprender no decorrer do nosso curso, da nossa disciplina. Agora vamos falar assim, eu vou dar um destaque aqui para os principais módulos que nós temos no Spring. Especificamente no nosso caso, nós vamos trabalhar com Spring MVC, que é o módulo, né, que nos permite trabalhar com o padrão MVC. O Spring Data é o módulo do Spring que visa abstrair a forma de acesso a dados por parte da aplicação. A ideia do Spring Data é que ele nos permite facilidades no que diz respeito à persistência. O que é persistência? É trabalhar com dados, é trabalhar com acesso a dados, gravação de dados, com banco de dados. Essa é a ideia do Spring Data. E aí a gente vai conhecer, né, alguns conceitos e algumas outras tecnologias, né, utilizadas pelo Java, como é o caso do JDBC, do JPA e do Hibernate, que nós veremos isso aí na prática. O Spring Security, que é sem dúvida alguma fundamental para uma aplicação web, porque ele trata de autenticação e autorização. Autenticação e autorização. Isso é um conceito muito interessante. Você, normalmente, quando vai acessar um sistema restrito, normalmente ele, obviamente, que ele vai te pedir um usuário e uma senha. Por meio de um usuário e uma senha, por meio dessas credenciais, você se autentica no sistema, você se autentica para utilizar o sistema. Agora, uma outra parte é a autorização. Então, de acordo com a sua autenticação, aí o sistema, por meio, né, com a ajuda do Spring Security, ele vai definir, de acordo com a organização, quais os papéis que você tem dentro daquela aplicação. Por exemplo, ao acessar o sistema, eu vou poder cadastrar dados, eu vou poder somente consultar dados, eu vou poder, além de cadastrar, de consultar, vou poder gerar relatórios. Então, todas essas credenciais e esse controle de acesso, isso aí, esse módulo Spring Security, ele nos facilita aí esse trabalho. Spring AOP, particularmente, nós não vamos trabalhar no nosso curso. Spring Boot. O Spring Boot é um módulo que, hoje em dia, ele está ganhando muito espaço dentro do desenvolvimento Java com Spring. O Spring MVC, inclusive. Por quê? Porque ele é uma versão compacta do Spring MVC. Tá? Bastante interessante. Ele automatiza vários processos que aqui a gente vai fazer na mão. Tá? Mas eu acho muito interessante começarmos pelo Spring MVC. E quando você chegar no Spring Boot, a sua facilidade vai ser muito maior em termos de desenvolvimento. Mas também não vamos trabalhar com Spring Cloud e nem com Spring Mobile. Tá? A gente vai trabalhar com esses módulos que eu comentei. Mas essas são alguns dos módulos, né,
e o Spring oferece dentro do seu grandioso projeto, chamado Spring. A arquitetura dos projetos do Spring é tão bem pensada que os módulos podem ser utilizados de maneira isolada um dos outros, além de poderem ser perfeitamente utilizados em conjunto com outras linguagens da JVM, Java Virtual Machine. É um conceito do Java que é muito importante, esse conceito da Java Virtual Machine, que faz com que o Java torne-se uma tecnologia multiplataforma. Se você está trabalhando com o ambiente Windows, com o ambiente Linux ou macOS, o Java ele cria uma camada, que é uma camada dele, controlada por ele, que é a chamada máquina virtual Java, Java Virtual Machine. Então, nessa camada, você já sai daquela camada do sistema operacional. Então, a partir dali, se você tiver um código, um bytecode, né, vamos chamar de um código binário em Java, um executável, digamos assim, em Java, esse seu executável ele vai funcionar em qualquer ambiente, seja Windows, seja Linux, seja macOS, qualquer um desses sistemas operacionais, ele vai funcionar. Por quê? Porque você trabalha numa camada acima da camada do sistema operacional, que é a camada JVM, Java Virtual Machine. Então a gente cita aqui algumas outras linguagens, como o Groove, ou até mesmo o Grails, né, que são outras linguagens que você poderia utilizar, né, com o framework Spring. Mas no nosso caso, nós vamos trabalhar com Java. Vamos falar sobre o MVC agora. Não vamos entrar em tantos detalhes, né, porque isso aqui é uma coisa muito extensa e a gente vai ver aí, no decorrer das nossas aulas, na prática, tudo isso aí. Tá? Mas vamos entender um pouquinho. O padrão MVC é uma arquitetura bastante comum em aplicações web. Ela visa separar melhor as responsabilidades dos integrantes de um projeto web, independente da tecnologia. Isso quer dizer que você encontrará frameworks web que seguem um padrão MVC. Então, esse padrão MVC não é exclusividade dessa nossa disciplina, que é Java com a tecnologia Spring MVC. Não. Você trabalha com essa cultura, digamos assim, com esse padrão MVC, utilizando outras linguagens, como o ASP.NET, como o PHP, né? A gente tem aí o Laravel, né, que é um framework, né, que pode se trabalhar com PHP, entre outros, tá, pessoal? Entre outros. Inclusive, nesse nosso curso, nós vamos estudar uma outra tecnologia, nós vamos trabalhar com Node, que também pode utilizar, aliás, que também utiliza o padrão MVC na parte de desenvolvimento. Tá? A gente vai ver tudo isso durante o nosso curso. Então, vamos lá. Aqui a gente fala assim, rapidamente por alto, tá? A transparência vai ficar aqui para depois vocês lerem com calma. Quando nós falamos sobre as responsabilidades, né? O modelo, a visão e o controle. Tá? Vale a pena destacar aqui na parte de model, né? Que é a parte de modelo, que é uma camada bem interessante, que eu vou citar um exemplo aqui, olha. Imagine o Facebook. Um dos principais pilares do Facebook são os perfis de usuário. Perfis estes que apresentam características próprias. Link, nome do perfil, foto do perfil. Tudo isso aqui são dados que pertencem ao perfil do usuário. Se fôssemos imaginar uma modelagem orientada a objetos para o Facebook, poderíamos ter certeza de que existiria uma classe perfil. Esse entendimento sobre classe, pessoal, a gente vai amadurecer mais, tá? Durante as nossas aulas. Mas entendam que isso aqui, esse perfil, ele funciona como uma espécie de um cadastro. É um cadastro de perfil. Onde eu tenho nesse cadastro o nome do perfil, a foto e o link do perfil de cada usuário. Tá? Ou seja, ele contém as propriedades que um perfil deve armazenar.
Perceba também que essa classe perfil, ela delimita uma estrutura que é vital para o negócio do Facebook. Afinal, nós não teríamos o Facebook como ele é hoje se não existissem os perfis, óbvio. Por isso, nós poderíamos imaginar que essa classe perfil ou esse cadastro perfil faz parte da camada de models, quer dizer, os modelos. No modelo MVC puro, essa camada também é responsável pelos aspectos de persistência, ou seja, de acesso ao banco de dados. Então, quando a gente cria uma entidade chamada perfil, eu posso chamar de classe, posso chamar de cadastro, essa entidade ela estará associada diretamente a uma tabela do banco de dados, que é uma coisa que vocês também vão estudar no decorrer do curso, né? Por meio de outras disciplinas. Tá? Então, a ideia do modelo diz respeito que leva-nos sempre a enxergarmos a ideia de dados, tá? De modelagem de dados. Essa é a ideia do modelo. Agora, a view são os componentes responsáveis por exibição de informações e interação com o usuário. É o que você vê numa aplicação. Tratando-se de aplicações web com a plataforma Java, nós podemos afirmar que os nossos JSPs, principalmente aqui os nossos HTMLs, que são as páginas que a gente vai construir, os CSS, né, que são os arquivos de estilo, as estilizações, né, onde a gente dá aquele toque diferenciado, né, de cor, de imagem para a nossa aplicação. Tudo isso faz parte dessa camada chamada View, que vem a ser a visão. Já o controller é o maestro desse modelo MVC. Tudo que formos fazer em uma aplicação MVC, nós pediremos ao controle. Ele é, digamos, o pontapé inicial. Tá? Ele que coordena todas essas ações. E ele, por sua vez, ele vai conversar com as componentes da camada Models e da camada Views para montar uma resposta por uma solicitação, por uma requisição do usuário. O principal papel do controle é coordenar o funcionamento da aplicação. E aí ele utiliza os models e as views para isso. Então a gente tem aqui uma ilustração desse modelo que representa, na verdade, um ciclo, né? Desse modelo MVC. Onde a gente tem aqui, olha, o controller, né? Que é o responsável pelas requisições e obviamente também pelas respostas, né? E ele interage diretamente com a parte de visão e a parte de modelo. Bom, a gente vai falar agora, rapidamente, vamos ainda falar nessa aula sobre o HTTP, tá? Mas a gente vai dedicar um pouquinho dessa parte, dessa apresentação, falando sobre isso, sobre HTTP. Bom, por meio do Spring MVC são criadas aplicações que funcionam na web, ou seja, que vão utilizar este protocolo. Durante o curso, vocês estudam uma disciplina chamada Redes de Computadores, e nessa disciplina vocês estudam protocolos de rede. E o HTTP é um desses protocolos que são utilizados. E especificamente o HTTP, ele funciona nessa camada web. Mesmo que de maneira transparente. Tá? A gente não vê isso, é uma coisa transparente para a gente. Por causa disso, é necessário entender um pouco como ele funciona. Sem dúvida alguma, para um usuário leigo, né, comum, ele não vê esse tipo de coisa. Né? A importância da rede de computadores dentro do contexto web. Mas nós, como desenvolvedores, é fundamental esse entendimento. Até porque a gente tem que tratar esse tipo de coisa. Então, HTTP é um acrônimo de Hyper Text Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferência de Hipertexto. Trata-se de um protocolo que estabelece como deve ocorrer a comunicação entre uma máquina cliente
e essa máquina cliente eu poderia chamar uma estação de trabalho, o seu computador, o seu notebook, o seu desktop, que faz pedidos para uma máquina servidora. Essa máquina servidora nada mais é do que um outro computador, só que ele tem um outro papel. Ele tem um papel de receber as requisições. Ele normalmente é um computador mais robusto, porque ele trabalha com aplicações diversas, né? Ele normalmente, além de ser um servidor de aplicação, ele normalmente é um servidor de banco de dados também, então por isso é uma máquina mais possante. E ele também ele funciona como um servidor web. É um web server, né? É um servidor web. Então, ele vai receber as requisições e vai dar as respostas. Então, quando você está no seu computador, você chama, por exemplo, um site do wall.com.br, por exemplo. wall.com.br nada mais é do que um computador, que está lá do outro lado. A gente não sabe aonde, mas está lá do outro lado. Ele está lá na nuvem, em algum lugar. Mas lá é um computador como o nosso, que é muito mais poderoso e que tem esse serviço de controlar toda essa comunicação entre a sua máquina cliente e todos os seus processamentos internos, envolvendo banco de dados, entre outras coisas, e te dá uma resposta. Tá? Essa é a ideia. E isso é tudo normatizado por uma especificação chamada RFC 2616. Eu acho interessante vocês, na disciplina de rede de computadores, tratarem sobre esse protocolo com muito mais detalhes, né? Como já foi dito, o protocolo HTTP ele é baseado na comunicação entre uma máquina cliente, que faz requisições, imagine o seu computador, tá, fazendo requisição, para uma máquina servidora. Imagina lá do outro lado o g1.com, o uol.com.br, entre outros grandes, né, provedores aí. Cada pedido que a memória cliente faz para o servidor é chamado de requisição ou request, ao passo que a resposta do servidor para cada pedido é chamada de resposta ou response. O protocolo HTTP ele é utilizado desde a década de 90 em páginas e aplicações web. Neste caso, quem faz o papel de cliente na história é o browser, o seu navegador. Então, o cliente, na verdade, é o seu navegador. É o seu programa chamado de navegador ou browser, né? Por exemplo, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, entre outros, né? O Internet Explorer. Os browsers, eles conseguem interpretar uma série de protocolos, inclusive o HTTP. É por isso que esses programas eles são especiais, que eles conseguem interpretar o HTTP. Vamos a um exemplo. Vamos acessar a página do Google. Se você acessa a página do Google, né, você vai digitar lá no seu navegador o quê? Lá no seu Google Chrome. http://www.google.com.br. Bom, acima nós temos um hipertexto determinado por uma URL. É por isso que você digita isso aqui. A gente olha, vai lá na URL e digita esse endereço. O que é o URL? Uniform Resource Locator. É o localizador de recursos uniforme. Perceba que, de fato, vamos utilizar o HTTP para fazer a comunicação com o servidor do Google. Então, o HTTP é que vai fazer com que eu consiga acessar esse servidor aqui, ó, da Google. Pois a URL até se inicia com o HTTP, olha o detalhe. Quando damos o Enter para que o browser processe a solicitação, nós fazemos uma requisição HTTP. É então encaminhada para os servidores do Google, onde ele será ou ela será processada. Então, quando eu faço uma requisição, é o protocolo HTTP que é interpretado pelo meu navegador, pelo meu Google Chrome, e faz com que eu acesse esse servidor. E esse servidor, se eu fiz uma requisição, se for um servidor válido, ele vai me dar uma resposta.
Toda requisição HTTP ela é composta basicamente por duas partes distintas. O cabeçalho, que é o header, e o corpo, body. O cabeçalho contém algumas informações específicas da requisição, como o browser que está fazendo a requisição, o tipo de resposta esperada do servidor e até mesmo o tempo de timeout, o tempo que você pode esperar pelo retorno. Já o corpo pode conter informações adicionais que o cliente pode enviar para o servidor, que estarão atreladas à requisição, request. O corpo não é obrigatório, mas o cabeçalho é. Quando fazemos uma requisição para o Google, nós vamos ter o request similar ao exibido abaixo. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, quando a gente faz uma requisição para o Google, a gente tem esse mapa, digamos assim, né? Aqui a gente tem o cabeçalho, a gente não tem o corpo, a gente só tem o cabeçalho, tá? E a gente informa todos esses detalhes aqui para ele, tá? Então, antes de falar sobre a ideia aqui do cabeçalho, vamos tentar imaginar o seguinte. Imagine que, vamos voltar nessa transparência aqui, ó, só para eu comentar uma coisa aqui sobre o cabeçalho e sobre o corpo. Quando a gente chama um site especificamente, imagine que a gente chamou google.com.br. Você deu o Google, ele vai te dar uma resposta, ele vai te trazer aquela página do Google para você fazer uma consulta, uma pesquisa, alguma coisa assim. Tá? Agora, imagine que você está preenchendo, digamos, uma tela onde você está fazendo um cadastro para uma inscrição de um concurso público, um vestibular, alguma coisa assim. Você informa os dados. Então, na sua requisição, aí ela vai conter um corpo. Esse corpo vai ser o quê? Vai ser os dados que você está informando. Tá? Então, essa é a ideia, tá? De você ter um header e você ter um corpo para a sua requisição, aquilo que você requisita. Você chamou o servidor e está passando para ele um cabeçalho ou um corpo. Ou um corpo, né? Ou um corpo. Né? Bom, perceba que o cabeçalho da requisição envia para o servidor uma série de informações. Por exemplo, a URL que gerou, o request URL, o tipo de resposta esperada, o accept. Tá? Depois vocês observem com mais detalhes, tá? Nessa transparência aqui anterior. O idioma nativo do browser, né? A linguagem. Na parte do request, há uma informação importantíssima que é enviada do cabeçalho, o método de requisição, request method. Este dado do cabeçalho indica que o tipo de ação a URL que foi disparada para o servidor deverá realizar, dando sentido semântico, ou seja, um significado para a requisição. Esses métodos aqui, olha, eles são importantíssimos e nós vamos estudar muito durante o nosso curso. Os métodos HTTP que a gente pode utilizar são esses aqui, ó, get, post, put, delete, read, options, trace e connect. Nós, na maioria do tempo, utilizamos mais os métodos. Então, gente, esses aqui são os principais. São os que nós vamos utilizar no nosso curso. Nessa disciplina, especificamente, nessa aplicação web, a gente vai trabalhar com esses dois aqui, ó, com get e com post. Tá? Porque eles têm um sentido semântico, eles têm um significado. Agora, vocês vão ver que numa outra tecnologia que durante o curso a gente vai trabalhar, a gente vai explorar também o conceito semântico dos métodos put e dos métodos delete. Quer dizer, esses são os métodos que nós passamos para a nossa requisição. Tá? Isso, na prática, a gente vai entender melhor, tá? O sentido e o significado desses métodos. Tá? Então, aqui eu falo um pouquinho sobre eles. E o GET significa que queremos pegar algo do servidor. Uma página, por exemplo. Requisições GET fazem com que o servidor devolva algo para o cliente, algo que estava dentro do servidor. Então, por exemplo, quando você chama lá www.ol.com.br, pum, quando você dá um Enter, você fez uma requisição do tipo GET. Tá? Você pediu uma resposta para ele. Post significa que estamos querendo incluir alguma coisa no servidor.
por exemplo, se temos uma página de cadastro de usuários, como eu falei, né? Você tem lá um cadastro de uma inscrição para um vestibular, para um concurso. A requisição que vai fazer com que o servidor faça o insert no banco de dados deve ser uma requisição do tipo POST. Então, lá quando a gente estiver desenvolvendo, vocês vão ver que a gente vai indicar para a nossa aplicação, e nesse caso, o método que ele tem que utilizar é POST. Quando você estiver construindo um formulário que o cara vai ter que informar os dados, e enviar, e clicar, por exemplo, no botão salvar, ou no botão enviar, aí a gente vai ter que indicar aqui esse método do tipo POST. O put significa que estamos querendo atualizar alguma coisa no servidor. E o delete, que nós queremos apagar alguma coisa. Tá? Bom, voltando à requisição para o Google, verifique que é uma requisição com o método GET, como eu já falei, né? Isso significa que os servidores do Google deverão retornar alguma coisa para o cliente que disparou a requisição. Neste caso, deverá ser retornado o HTML da página inicial do Google, para que o navegador, quer dizer, o nosso Chrome, por exemplo, o Google Chrome, que é o nosso cliente, né, nesse caso, possa então desenhar a página para nós. É o que a gente chama de renderização, né? Você fez uma requisição, chamou lá www.google.com. Pum, quando você deu Enter, o que ele fez? Você requisitou, ele te devolveu o quê? Um HTML. É um HTML que ele renderizou na sua tela, na sua página. Ele desenhou na sua tela. As respostas também possuem cabeçalho. Vamos analisar o cabeçalho da resposta do servidor Google. Então, quando ele nos devolve, e até para a gente poder analisar essa resposta, ele nos dá essas informações aqui. Olha. Esse é o cabeçalho de resposta. Tá? A gente vai ver na sequência aqui, ó, que você, inclusive, pode prever se aquela sua requisição é válida ou não, por meio dessa resposta que ele te dá no cabeçalho. Perceba que o servidor também retorna uma série de informações. A resposta também contém indicadores sobre o controle de cache que o browser deverá executar, que é o cache control. O tipo de resposta é retornado pelo servidor, content type. E até mesmo a data em que a requisição foi processada lá no servidor. Agora existe um item muito importante no cabeçalho da resposta, que trata-se do status. Isso aqui, pessoal, é a parte mais importante. Ele te dá um status de resposta. E é através desse status que o cliente é quem? O seu navegador. No caso é você está com o seu computador, você está com o seu Google Chrome. Se você fez uma requisição, você recebe uma resposta. E nessa resposta você tem um status. Então você como cliente, você recebe essa resposta, e aí você sabe se a requisição retornou com sucesso ou se deu algo errado. E aí a gente precisa estudar isso, olha. Quais são os códigos, né? Quais são os principais status HTTP de resposta, que eles são padronizados. Provavelmente você já deve ter recebido, quando você quando você fez alguma requisição web, você já deve ter recebido um 404, né? Provavelmente, né? Que é o mais tradicional. Agora, aquele que a gente nunca enxerga, esse aqui é o 200. Quando você tem uma resposta 200, significa que o servidor retornou a requisição e processou sem problema. Você chamou uma página, ele retornou, você nem vê que houve um código, mas na verdade ele te retorna um código. Entendam, pessoal, nesse momento, que a sua aplicação, quando você desenvolve a sua aplicação, você tem que prever tudo isso. Você tem que prever esses códigos, imagine. O 302, que ele encontrou, significa que o recurso solicitado de fato existe no servidor. O 401 também é muito comum, né? Quer dizer, você não está autorizado, significa que você tentou acessar algum recurso do servidor que exige alguma autenticação para acesso. E você ainda não realizou esse processo. O 403, for binding, né? Significa que sua aplicação está interagindo com o usuário que até está devidamente autenticado, mas não possui permissões suficientes para acessar o recurso solicitado. Né?
Lembram aquela questão do controle de acesso? Exatamente isso, a questão de autorização. Já o 404 é o mais tradicional de todos. Not found, né? Página não encontrada. Significa que você solicitou algum recurso no servidor e não existe no lugar que você indicou. Por exemplo, se você tenta acessar alguma página de algum site que não existe, aí você vai receber um 404. Com certeza o seu cliente, né, o seu Google Chrome, ele vai te retornar essa resposta. E acontece também de, às vezes, você recebeu o 500, que é um erro de servidor. Significa que o servidor encontrou um erro durante o processamento da requisição. É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para o nosso Servlet Container, o Tomcat. O Tomcat vai ser o nosso servidor web. A gente já teve aí uma experiência, né, na aplicação que eu passei para vocês, onde nós estamos utilizando o Tomcat e o servidor web é o Tomcat. Então vocês imaginem que eu estou aqui no meu computador, eu abri o meu navegador e eu fiz uma requisição para um sistema que eu publiquei num provedor qualquer, e nesse provedor tem lá um Tomcat rodando, que é um servidor web. E por algum motivo, esse Tomcat ou estava fora do ar na hora, ou aconteceu, ou não, ele não conseguiu interpretar aquela requisição, ou o seu programa apresentou algum tipo de problema. O que vai acontecer? Você vai receber um erro 500, um status 500, que significa erro de servidor. Ok? Bom, é através desse status HTTP que o cliente sabe se a requisição que ele disparou deu certo ou não. Então, existem outras características do HTTP, tá, que eu não vou entrar assim, em muitos detalhes, tá? Mas aqui vai ficar aqui essa transparência, depois vocês dão uma pausa nessa imagem aqui para a gente poder ver algumas características, como que o HTTP ele é stateless, né? Ou seja, ele não guarda estado, que ele é independente, que ele é assíncrono. Tá? Você faz uma chamada, não necessariamente tem que ser uma coisa simultânea, né? Ele não funciona como um chat. Ele pode até funcionar, mas não necessariamente. Ele é assíncrono, ele tem essa característica de ser assíncrono, diferentemente de um síncrono. Um processamento síncrono seria um chat, por exemplo, um WhatsApp, alguma coisa desse tipo. É importante conhecer essas características do protocolo HTTP para justificarmos uma série de recursos e técnicas utilizadas em aplicações web. Então, esse protocolo é de fundamental, fundamental o conhecimento desse protocolo. Então, certamente nas aulas de rede vocês vão explorar muito esse tipo de protocolo.